Eita, que a Lisa Su bateu no pai, agora vai bater no filho também. Fala, galera da HWAP, beleza? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês. Tem alguns vazamentos, benchmarks interessantes sobre a nova linha da Intel. Intel Rocket Lake para março, como vocês já sabem, 11ª geração da Intel. Por que será que ela vai continuar com os 14 nanômetros eternos? Nós vamos te falar isso aqui e também 8 núcleos em vez de 10. Como você sabe, reduziu. Mas os benchmarks aqui apontam para nós que até 10, 11% atrás ainda da AMD. Nos benchmarks de jogos que nós vimos aqui, vamos mostrar isso para vocês. Porém, em relação à própria Intel, parece que ela melhorou muito o seu próprio IPC, melhorou contra ela própria e chegou mais próximo um pouco agora de um 5800X, 5900X em single core. Vai continuar tomando surra de pau mole da AMD no multicore, ainda mais agora com só 8 núcleos, permanece com 14 nanômetros, menor eficiência energética, mas terá suporte para PCI Express 4.0 que você não vai utilizar e melhorou o IPC, o que vai deixar ela pau a pau ali ou até melhor do que a AMD em jogos. Apesar que nós temos um benchmark que mostra o 11900K apanhando para um 5950X. Mas o IPC melhorou. Nós vamos mostrar e vamos discutir isso aqui com você, você vai entender. Então, vem com a gente. Se você caiu aqui de paraquedas, já dá uma olhada aqui na descrição para você fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, do Discord. Se você já é inscrito e ainda não ativou a notificação, já ativa, que assim você não perde nada, beleza? Vem com a gente que eu vou te mostrar na tela para você entender um pouco melhor sobre isso que eu tô te falando. Sonhando com SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na MMORC, o seu Windows 10 pode sair por menos de $10. O Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HW35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de $10 você tem o Windows 10 original, extrai a sua chave e ativa o produto online. Vamos lá então, galera, vamos mostrar aqui para vocês algumas informações interessantes. Próximo Intel Core i9 11900K no teste de jogos foi 11% mais lento do que o atual carro-chefe da AMD. Nós estamos falando de um processador de 8 núcleos, o 11900K, contra um processador de 16 núcleos, que é o 5950X. Né? E o jogo testado foi o nosso Benchmark Simulator, que é o Ashes of the Singularity. Eles indicam apenas a frequência básica do chip, que é 3.5 GHz. Obviamente não é esse o clock da CPU, nós vamos mostrar para vocês qual é, durante o vídeo aqui, tá? Então vocês estão vendo aqui os resultados de um para outro, 64.7 FPS e deu 66.7 FPS, a diferença de 2 frames, mas que dá 10% aí. O Intel i9 11900K foi testado nos testes de jogo Ashes of the Singularity com configurações gráficas no Crazy, em Full HD e em Quad HD. No primeiro caso, o processador apresentou resultados de 6.400 pontos com frame rate médio de 64.7 frames por segundo. E no segundo, 6.200 pontos e apresentou o valor médio de 62.7 frames por segundo. Beleza, não mudou muita coisa. Um dos proprietários do carro-chefe Ryzen 9 5950X compartilhou os resultados de desempenho do chip no mesmo teste e indicou em 1080p que o processador da AMD atinge um resultado de 7.100 pontos com um FPS médio de 72. O Ryzen 5950X foi 11% mais rápido do que o 11900K. Vamos trocar uma ideia sobre isso, relaxa. Quero mostrar para vocês aqui os testes, quem vazou, ó. Vocês podem dar uma olhada aqui lá no Twitter. As coisas a serem lembradas aqui são que, em primeiro lugar, qualquer vazamento, né, poderia ser de alguma forma fabricado. E em segundo, esse 11900K, mesmo que ele é verdadeiro, trata-se de um engineer sample ou um chip de engenharia. Ainda não é o retail, não é o que vai para a loja, não é o que você vai comprar lá em março. Então, obviamente, ainda teremos aí modificações. São os primeiros testes, galera. Então, calma, fanboy, calma, caro gafanhoto aí da AMD e da Intel. Não sabemos para onde o CPU da Intel estava impulsionando aqui também, no boost, todas essas informações. Ainda são testes extremamente preliminares. Tendo isso em mente, o 11900K, eles falam os mesmos testes que nós acabamos de passar aqui para vocês. Vamos mostrar onde mais isto foi
divulgado. Olha, o Anthony Garrefa, também lá do TweakTall, falando a mesma coisa. 11900K detectado no novo benchmark e sim, ainda em 14 nanômetros. Novamente em 14 nanômetros, eternamente 14 nanômetros. Isso vem desde a quinta geração, mas beleza, da quarta para a quinta geração. Benchmark executado 11900K, é o primeiro que vimos até agora. Foi utilizado uma 3080, mas tá dando mais algumas informações, e 32 GB de RAM. E falando, né, que foram 64 FPS no 1080, 62 no 1440p. Não muito bom. E novamente explicando que o CPU da AMD, com o dobro de núcleos, atingiu 70 FPS. Então nós estamos falando aí de 6 FPS a menos, que dá aí 11%. Beleza. Último lugar que passou a mesma informação, WCCF Tech. Vamos agora aqui para o nosso querido Videocards, porque temos algumas informações aqui que vale a pena a gente discutir. CPU Rocket Lake S Intel da 8ª geração, 8 núcleos e 16 threads, e um desempenho semelhante ao Ryzen 7 5800X. Ele vai continuar apanhando do 5900X e vai continuar apanhando do 5950, mas vai igualar o desempenho de um octa-core, né, que é o 5800X da AMD. Ou seja, se você não tem o mesmo desempenho multithread, até porque obviamente você tem menos núcleos, até do que o seu concorrente da geração anterior, o 10900K, você pelo menos em IPC, em resultados por single core, por núcleo, força bruta por um único núcleo, ele melhorou bastante. É isso que nós vamos falar nesse fim de vídeo aqui, para que você entenda se alguma pessoa está pensando, poxa, eu estou na 8ª, na 9ª, será que vale a pena eu ir para a 11ª? Ou pulo esse tapa-buraco e vou direto para a 12ª? Vamos falar sobre isso para que você tenha um pouco mais de informações até o momento. A suposta CPU Rocket Lake S foi localizada no site Geekbench, né, como a gente já passou para vocês. Neste ponto deve ser chamado de a fonte de todos os vazamentos. O modelo 167 Stepping Zero é um processador de 8 núcleos com 16 threads, o que é, pra gente, o 11900K. A CPU não excedeu a barreira dos 5 GHz durante os testes. Ainda, novamente, vamos falar para vocês que pode ser um chip, né, um sample de engenharia. Mas vários rumores afirmam que ela deveria ser quebrada por certos SKUs Rocket Lake S. Então, de repente, nós podemos ter o quê? Um 11900F, 11900, 11900K, 11900KS, 11950. Vamos ver o que vai acontecer. Não sabemos ainda se esse SKU é modelo principal em pleno potencial ou uma amostra de engenharia inicial. Mas correndo a 5 GHz, vamos ver o que aconteceu aqui, galera. Ó, aqui são as informações do que eles estão passando. 8 núcleos, 16 threads. O modelo, que para eles é o 11900K. As informações de cache, volta para 16 megas e tudo mais. A CPU Intel Rocket Lake S apresenta uma nova arquitetura de núcleo Cypress Cove, com até 8 núcleos de 16 threads, o que na 12ª vai para 8 mais 8, 8 núcleos de alta performance e 8 núcleos de eficiência energética, o que vai dar 16 núcleos no total, e a gente não sabe quantos threads ainda, mas pode chegar até 32 nesse caso. Isso é diferente da série atual, já que o Comet Lake S oferece até 10 núcleos e 20 threads. Está reduzindo o número de núcleos para quê? Para aumentar o IPC? Para conseguir aumentar o clock? Vamos ver se isso vai funcionar. Porque aqui, ó, eles já estão colocando como uma melhora na casa dos 2 dígitos. Com a melhora de IPC de 2 dígitos, como afirma oficial da Intel, no próprio blog da Intel lá, o Bob Sewell, o nosso querido Bob Cisne, já falou que vai ter um incremento de IPC na casa dos 2 dígitos, ou seja, acima dos 10, 11, 20%, né? Com a melhor de IPC de 2 dígitos, a CPU não deve apenas corresponder, mas também oferecer desempenho superior do que a geração atual. É mais que necessário, né? Porque tá tomando uma puta de uma surra dos Ryzen 5000 em jogos em qualquer cenário. A Lisa Su tá sorrindo sozinha, tá louca de pedra, tirando onda, falando que tem a melhor plataforma para jogos, seja em placa de vídeo, seja em processadores. Uma rápida comparação usando dados do Geekbench revela que o CPU é de fato mais rápido do que o 10900K. Mas isso para single core, né, cara? Mas apenas no benchmark de thread único, single core, um núcleo versus um núcleo. O 10900K ainda é 13% mais rápido no teste multithread, ele tem 2 núcleos a mais. Mas para ter um núcleo mais forte, 8 núcleos, o que já é mais do que suficiente para jogos, vamos encerrar falando disso. Se é melhor você ter um 10/20, 10900K, de repente você está na 8ª geração, aí você pensa, compra um 10900K ou vou para o 11900K. Vamos trocar ideia sobre isso. Como isso se traduziria em experiência no mundo real? Ainda não sabemos. Com uma pontuação de núcleo único de 1645,
pontos, a CPU Rocket Lake S sem nome corresponderia a um Ryzen 5 900X e Ryzen 5 800X, ficaria entre esses dois, mas perderia ligeiramente na frente de múltiplos núcleos quando comparado a CPU com a mesma contagem de núcleos. Vamos aqui então aqui. Isso que eu queria mostrar para vocês. Galera, single core. O 10700K e o 10900K estão tomando uma surra bonita, mas bonita dos AMDs Ryzen 5000. Nós vemos aí 1350, 1400 pontos. Enquanto um Ryzen 9 5900X e um 5800X estão acima dos 1650, 1652 para o 5900X, 1661 para o 5800X. Como a AMD mitigou, resolveu aquele probleminha da comunicação da memória entre os núcleos, e a comunicação entre os núcleos agora está realmente mais eficiente, você tem ali no CCX 8 núcleos no mesmo invólucro se comunicando entre eles, a performance em games da AMD, que já tinha um IPC maior do que a Intel e agora melhorou ainda mais isso, é superior. Então você tem AMD 5800X, 5900X batendo em jogos no 10700 e 10900K. Só que olha a melhora de IPC de performance por núcleo do 11900K ou desse i7-11XXXXK versus os processadores aí do Comet Lake, de 1400 para 1645, o que deixa ele colado, né? Isso correndo a 5 GHz com o 5900X, nada que 5.1, 5.2, sair da versão de engenharia com 5.3, 5.5 GHz, ele não passe o 5800 e o 5900. Mas será que vale então você ter um 11900K versus um 5800X? Aí nesse caso com certeza. Mas e um 5900X que tem 12 núcleos? E um 10900K que tem pelo menos 10 núcleos? O que seria melhor? Olha as pontuações ali de multicore, cara. Esse processador, o Rocket Lake da 11ª geração, marcou 9.700 pontos. O que não é tão acima, por exemplo, do 10700K. Né? Tem ali uns 800 pontos quase acima, mas ele continua atrás do 10900K da geração anterior em multicore, fica pau a pau ali com o 5800X, né? 300, 600 pontos atrás, porque ele tem a mesma quantidade de núcleos, mas ainda assim ele perde 6% atrás do 5800X. Né? Parece que a AMD realmente conseguiu fazer com que seus núcleos comuniquem de forma eficiente, mas em relação ao 5900X, que tem 4 núcleos a mais, aí não tem nem como comparar. 50% mais performance em quantidade de núcleos vai entregar uma performance em multithread muito acima. Então você deve estar se perguntando, bom, se eu estou na 8ª, na 9ª, na 10ª geração, eu não vou para essa 11ª. Cara, a não ser que você seja muito tarado por frames e você quer jogar em Full HD e você precisa de quanto mais FPS melhor, e você não gosta muito da AMD por algum motivo, o 11900K é provável que sim, vai te entregar um potencial de frames maior do que você tem com 9900K, com 10900K e com 8700K nem se fala. Você vai ter mais núcleos, né, e mais performance single thread. Ele tem mais performance single thread do que um 10900K. Então, para jogos é muito, muito provável que você terá uma performance melhor e comparável com o que a AMD entrega hoje. Até porque dificilmente nós teremos jogos que utilizem mais do que 8 núcleos. Então, 8/16 tá mais do que suficiente, é um sweet spot bacana. 10 núcleos no 10900K, 12 núcleos no 5900X, muito provável que seja para pessoas que pensam jogar e fazer live, streamar ao mesmo tempo, jogar e trabalhar com a máquina ao mesmo tempo. Um cara que ele tira proveito dessa quantidade de núcleos por edição de foto, de imagem, vídeo. Então o cara que só pensa em game, que só quer jogar 8/16, sweet spot, tá mais do que suficiente. Com 6 núcleos ainda ele vai sair bem, né? Mas a gente está vendo que os consoles estão introduzindo agora Zen 2 com 8 núcleos e vai ser o raspa do tacho, a base para qualquer desenvolvedor. Então ele vai olhar para 8 núcleos com bons olhos. Eu diria para você que um 5800X, agora 11900K, pode ser uma melhor pedida do que você ir para um 10900K. Mas de onde esse upgrade faria sentido? Se você tiver com 7700K, 7ª geração da Intel, óbvio. Se você tiver com i5 de 9ª geração, você está com 9600K, você tem 6 núcleos. Então você partir para um octa-core que vai te entregar um IPC maior e muito mais performance em jogos, também. 8600K, eu tô com um i7, Júlio, mas é um 8700K. Também, você vai sair de 6 núcleos para 8.
Agora, se você tiver com 9900K, você já tem um 8/16, você precisa pensar muito. Vai ser um upgrade para quem é realmente entusiasta. Para quem está com uma 3070, uma 3080, para quem quer tirar o máximo proveito em Full HD, para quem vai fazer uso do PCI 4.0, porque fora isso, cara, é você ter um desempenho 5, 6, 10 FPS de diferença por um upgrade que você vai ter que trocar a placa-mãe, vai ter que trocar tudo, a não ser que você esteja na 10ª geração, aí você ainda reaproveita a sua placa-mãe. Só que aí você vai reduzir a quantidade de núcleos para ter 5 FPS a mais no seu gameplay. Será que faz diferença? Para mim, quem está na 10ª geração, se tiver com 10.600K, beleza. Se tiver com 10.700F, pode ser, porque você está mantendo a quantidade de núcleos, vai manter a placa-mãe e vai melhorar a sua performance em games. Então pode ser, até não seria tanta loucura. Mas se tu tá com 10.900K, para você ganhar um pouquinho a mais de FPS, de frame rate no gameplay, e contagem de núcleos inferior, de 10 para 8, faria isso não. Não. Então acho que dá pra você, se você estiver na 10ª geração, pular. Se você estiver na 9ª geração, pensar muito, mas muito mesmo. E a partir da 8ª para baixo, aí sim vale a pena. Ou de um i5 para baixo. Porque mesmo que você esteja na 10ª, mas esteja... principalmente se você estiver na 10ª com um i5, um 10.600K, um 10.400F, um 10.600K, ele vai te entregar 6 núcleos. E você vai ter 8 núcleos com 11.900K. Então é um upgrade que você vai gastar um pouquinho mais, mas que vai te dar mais performance em jogos e mais performance no multithread, para live, para tudo mais, porque você vai sair de 6 para 8. Mas a maioria das pessoas acho que pode esperar um pouco mais na 12ª geração, também no ano que vem, em vez de março, mas lá pro final do ano. Em março seria a 11ª, Rocket Lake, essa que nós estamos falando aqui agora, os benchmarks que você viu. E aí, para a 12ª, Alder Lake, seria pro final do ano. E aí você teria definitivamente 8 mais 8, 16 núcleos. Você terá um IPC bacana, você terá 10 nanômetros finalmente, uma eficiência energética melhor, um consumo mais baixo e acesso a DDR5, toda a caralhada de novidades. Então vale a pena você esperar. Coloca aí, de que salto, de que upgrade, a partir de qual processador você acha que valeria a pena ir para esse tapa-buraco? O cara que está com i5 de qualquer geração? Da 10ª, da 9ª, sair de 6 núcleos para 8? Um cara que está com i7 da 8ª? Você acha que um cara que tem um i9 de 9ª geração, um 9900K, 8/16, vale a pena para ele ganhar ali 20% a mais single core? Vai dar de repente uns 10 FPS a mais? Você acha que faz diferença para ele ter que mudar a placa-mãe e tudo mais? Qual upgrade você faria se estivesse nessa situação? Ou é melhor ir logo de um Ryzen 5800X? Quero saber sua opinião aí nessa bagaça, beleza? Abraço, até a próxima. Sonhando com SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na MMORC, o seu Windows 10 pode sair por menos de $10. O Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HWU35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de $10 você tem um Windows 10 original, extrai a sua chave e ativa o produto online.